Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema de hoje é o doping. Para debatermos, temos as presenças do deputado Dr. Giulianelli, da Rede Sustentabilidade. Deputado, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço o convite para debater um assunto tão importante. Com certeza. Também temos a presença dos médicos Bruno Borges da Fonseca. Doutor Bruno, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, obrigado. E também do doutor Rodolfo Alckmin, que os dois são, no caso, da Comissão Nacional de Controle de Doping. Obrigado, doutor Rodolfo. Eu agradeço o convite e obrigado. Tá certo. Tanto o doutor Bruno como o doutor Rodolfo Alckmin são membros da Comissão Nacional de Controle de Doping do futebol brasileiro, da CBF. E nas últimas 3 semanas, o noticiário esportivo tem convivido com um tema nada agradável para quem pratica o esporte limpo, sem o uso de medicamentos ou drogas aí proibidas. A WADA, a Agência Mundial de Controle de Doping, tem tido muito trabalho. O atletismo russo está suspenso preventivamente de competições e a decisão foi da Federação Internacional de Atletismo, a IAAF, que é a sigla em inglês. Tudo por um grande esquema de doping da equipe daquele país. A denúncia veio de uma comissão independente da WADA, que estabeleceu exigências para que os atletas russos voltem a disputar competições oficiais. Dentre elas, a intervenção de uma equipe de inspeção formada por especialistas em doping independente e 3 membros da Federação Internacional de Atletismo. Por ora, a Rússia está fora dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Deputado Giulianelli, o senhor também é médico infectologista, e o esporte tem que estar livre desse assunto de doping. Afinal de contas, o merecedor de uma medalha, de um troféu, é pelo seu mérito, pelo seu treinamento, pela sua individualidade, né, também. Queria que o senhor falasse sobre esse tema. Ano que vem, o Brasil vai sediar a Olimpíada. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade como país organizador. E a responsabilidade em relação ao esporte limpo realmente tem que ser de todo mundo, mas principalmente nossa. Com certeza. Os 2 médicos que também estão aqui, o deputado Giulianelli também é médico, mas ele é da área de infectologia, né? É médico infectologista. O doutor Bruno é da Comissão Nacional de Controle de Doping. O doutor Rodolfo também é membro da Comissão de Controle de Doping, né? Da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol. São pessoas experientes na profissão e experientes também no controle de doping. Afinal de contas, estão lá desde 1989, são 26 anos. Eu pergunto primeiro para o senhor, doutor Bruno. O Brasil realmente tem essa responsabilidade, como disse o deputado Giulianelli, em relação a um esporte limpo na Olimpíada do ano que vem? O fundamental aí, eu acho que a delegação brasileira está limpa, né? Porque a gente não pode falar de outros países, que é complicado. Claro. E também que nós temos um laboratório que foi recredenciado pela WADA, né, que agora era o antigo LADETEC, agora o LBCD. Que é na Universidade Federal, né? No local não mudou, só mudou, eles fizeram um edifício novo para ele. E que isso vai dar transparência toda ao jogo em relação ao controle de dopagem. Doutor Rodolfo, também pela sua experiência, né? Lá no campo, fazendo os exames, coletando, né, as amostras depois dos jogos, são 2 atletas de cada time. Essa importância do atleta brasileiro, conforme disse o doutor Bruno, de ter um jogo limpo, seja ele do atletismo, do vôlei, do basquete, futebol, natação, enfim, das 42 modalidades. O desporto coletivo, né, a gente observa que tem alguns detalhes, né, de controle e tal, mas todos são iguais. Do desporto coletivo quanto do desporto individual, o equipamento que é utilizado é um equipamento igual para todos. Então, não tem diferença. O que me preocupa nisso tudo é que o doping sempre foi colocado como um problema individual, né? E quando você começa a falar de esquema, né, um esquema da Rússia, o esquema do Quênia, isso sugere que tem muito mais coisas envolvidas, não só o interesse de um atleta querendo o sucesso, mas muito mais coisa envolvida. Eu acho que isso que é o grande problema que tem que ser colocado. Com certeza. Bem, o novo presidente da Federação Internacional de Atletismo é o inglês Sebastian Coe, ex-atleta
que estabeleceu 11 recordes mundiais. Quando se aposentou das pistas, foi para a política partidária do Partido Conservador, tornou-se membro vitalício em 2000 e foi quem presidiu o comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Em agosto, tomou posse na Federação Internacional. Substituiu o senegalês Lamine Diack, que ficou no cargo por 16 anos e saiu acusado de corrupção por acobertar casos de doping. COI já disse que espera reverter essa punição à Rússia, em Portland, nos Estados Unidos, em março de 2016, ano que vem. Doutor Bruno, é difícil, por exemplo, um atleta, seja ele do futebol ou de qualquer modalidade, entender que ele não deve, por exemplo, tomar um medicamento sem que o médico da equipe dele faça essa prescrição? Nós temos vários casos de positivo decorrente desse modo que o atleta lidar, né? Desde ao médico do clube ou ao médico da delegação, ele reporta, às vezes, muito comum, às vezes até a própria mulher, ou a própria sogra. Teve casos positivos no futebol, que a sogra que medicou ele. A sogra que foi culpada, então, do caso. Então, eles têm esse grande problema, nós temos essa grande dificuldade em relação a isso. Porque sempre, quando a temporada começa, os departamentos médicos dos clubes, no caso do futebol, eles têm uma relação que recebem, fazem a reunião com os atletas, né, com a comissão técnica, e isso é passado, doutor Rodolfo. Mesmo assim, o atleta não entende. O que acontece? Essa relação é uma relação da CBF, que é igual à relação da FIFA, que é igual à relação do Comitê Olímpico Internacional. E todos os clubes recebem isso, e o mais importante de tudo é a divulgação. Programas como esse, que são colocadas essas questões, e o médico divulgar isso dentro do clube, colocar, olha, não pode, vocês têm que tomar só medicação com a prescrição médica e preferencialmente com o médico do clube que entenda de desporto. Porque você vai em um outro médico que não seja do clube, o médico não tem necessidade, ele está ali para tratar o problema do atleta, mas ele não sabe o que é o atleta, o que pode, o que não pode. O médico do clube, o médico que trabalha com desporto, esse sim sabe o que pode e o que não pode. Por isso a orientação de procurar o departamento médico do clube, do qual ele esteja afiliado, claro, ele trabalhando. Claro, exatamente. Mas é muito comum em esporte individual o cara ter o seu próprio médico, que às vezes não é ligado, não fez medicina esportiva ou não tem muita ligação com a lista de substâncias proibidas. Então é muito comum, às vezes, o próprio médico dar uma medicação que tenha uma substância proibida que o atleta toma e é causa do doping. Eu posso falar isso aí de cadeira, porque como eu não sou dessa área, eu também não tenho conhecimento das medicações que são proibidas. E eu acredito que a grande maioria dos médicos brasileiros não tem essa preocupação, né? Lá em Resende nós temos atleta, tem um Resende Futebol Clube, e com certeza eles podem estar tomando remédios que seriam detectados como doping no exame normal, né? Mas no Resende, deputado, o Resende é filiado à Federação Estadual do Rio de Janeiro. E ela tem por obrigação passar para os departamentos médicos dos clubes, né, no caso aqui o Campeonato Estadual, o Campeonato Carioca, que a gente chama, da relação dos remédios que são proibidos pela FIFA, pelo COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, e a própria CBF, né? Desculpe, o médico do Resende com certeza sabe. Eu estou dizendo numa consulta com os médicos comum, fora do esporte, exato, né? Fora do esporte. Perfeito. Com certeza o médico, eu até conheço o médico do Resende. Ele com certeza sabe. Mas estou dizendo, numa consulta fora, né, o médico de fora não está alertado, né? Mesmo ele falando que é jogador do Resende, com certeza ele não vai estar ligado. Às vezes um antigripal, uma substância assim. Com certeza. Tem um remédio que eu até me lembro, doutor Bruno, eu vou até dar um nome aqui, porque é um remédio comum, Neosaldina. Esse remédio não pode ser tomado por quem é atleta. Por quê? Qual é a substância que ele tem na Neosaldina? Tem uma substância que é estimulante, isometepteno, que está de dentro, que é proibido. Quer dizer, então o médico do clube sabe que ele não pode tomar esse remédio. Aí tem que tomar outro remédio. Agora, já teve atleta, que eu não me lembro qual foi o clube, que tomou esse remédio e foi considerado doping em função da substância que esse remédio tem, que é proibido, né? Teve um ano aí, que eu não me lembro qual, teve uns 4, 5 casos de positivo. Desse problema, né? É verdade. Mas, inclusive, 2 países estão na mira da WADA, que é o Quênia e a Etiópia, além da Rússia. A Rússia está suspensa preventivamente.
São lugares em que o atletismo tem sido ponto forte, um esporte de alto rendimento. Desde 2012, mais de 30 atletas quenianos foram suspensos por utilizarem substâncias consideradas dopantes. Em Pequim, 2 atletas foram suspensos por uso de substância proibida. O senhor tocou no assunto, doutor Rodolfo, do Quênia e também da Etiópia. Os países africanos, realmente, há que se ter uma fiscalização maior da Agência de Controle de Doping Mundial, a WADA? Eu acho que todos os países de uma maneira igualitária, né? Mas o que aconteceu lá, pelas notícias que eu fiquei sabendo, é que teve um caso de suborno, né? E isso é grave em qualquer país, né? Esse é um problema sério, né? É aquilo que eu falei, quando envolve esquema, daí já não é de um atleta só, já envolveu um esquema, porque o atleta não vai lá no membro da comissão e vai oferecer dinheiro. A gente trabalha com isso no dia a dia há muitos anos, isso nunca passou nem perto de acontecer alguma coisa assim. É porque tem que ter todo um envolvimento de outras pessoas. A maioria dos atletas não tem nem ideia do que poderia ser feito dessa maneira. Deputado, onde tem o assunto dinheiro que a gente fala, tem sempre problema. O dinheiro é muito bom, traz felicidade, dizem que não traz, mas traz felicidade sim. Agora, nesse caso, por exemplo, da África e da Rússia, o que a imprensa internacional divulgou é esquema de corrupção, né? Envolvendo esse problema de doping. Eu retorno àquela afirmação inicial que eu queria dizer da nossa responsabilidade. Eu digo da nossa, porque nós vamos realizar os exames, essa é a responsabilidade que eu falo. E aí eu pergunto também, o nosso laboratório está preparado para isso aí? Em relação a suborno, eu não me preocupo não. Eu tenho a certeza que a universidade, o UFRJ, tem, né, uma história de credibilidade. Eu me preocuparia em relação à condição ideal para realizar os exames, porque depende de investimento muito grande, né? Com certeza. Então eu perguntaria também aqui, passaria a pergunta para saber se nosso laboratório oficial está em condição de técnicas de realizar esses exames, de assumir essa responsabilidade. Depois do intervalo, tanto o doutor Bruno Borges como o doutor Rodolfo Alckmin, eles vão responder essa pergunta do deputado Julianelli, porque o Ladetec chegou a ser descredenciado, né, problemas ali nos exames, e agora voltou. Já está chancelado novamente pela WADA. Mas já, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Arena Esportiva.